Conversas na Geração, com Ngoysa Lukombo. Olá, colegas. Estamos de volta para mais uma edição do Conversas na Geração, um programa do Estúdio Cassete, nesta que é a Rádio Mais Amarela de Luanda. A minha convidada de hoje vem do mundo financeiro, é licenciada em Gestão de Empresas, foi chefe de divisão de mercados internacionais do Departamento de Gestão de Reservas do Banco Nacional de Angola e até bem pouco tempo administradora do Banco Milênio Atlântico. Eu sei que é uma grande fã da série As Misteriosas Cidades de Ouro. Está correto? Corretíssimo. Ligava até ao meio-dia em ponto para ver aos sábados. Bom dia, Odile Cardoso, e bem-vindo à Geração 80. Bom dia, Ngoi. Muito gosto, sinto muito lisonjeada de estar cá convosco e sobretudo contigo, que és uma parte importante da minha criatividade. Obrigada. Nós é que agradecemos. A minha primeira pergunta é simples. Afinal, somos ou não um país rico? Somos um país extremamente rico. Eu diria que essa é a parte que mais me enche de esperança, entusiasmo, alegria. Portanto, esse afro-otimismo que levo todos os dias dentro do meu coração. E o nosso país está granjeado de pessoas cheias de talento e que só é necessário deixar brilhar, dar oportunidade, dar voz, porque a vontade de trabalhar e de fazermos pelo nosso país está lá. Ok. E já que estamos com uma pessoa da área financeira, eu tenho que fazer essa pergunta. O câmbio de 10, será que algum dia volta? Nós temos muitos desafios até chegar ao câmbio de 10. Acho que chegar ao câmbio de 10 é um otimismo exacerbado. Temos é que criar os mecanismos para reduzir a nossa dependência em relação portanto, ao exterior. Nós temos que ser uma economia produtiva, temos que ser uma economia que olha para dentro e que cria mecanismos de reduzir a sua dependência externa. E para isso há várias iniciativas que estão a ser feitas pelo próprio Executivo em relação à produção nacional, mas eu sou fã da produtividade. Nós próprios, todos, nós cidadãos, temos que ser produtivos, temos que fazer com garra, com vontade, deixar o horário das 15 e fazer um bocadinho mais pelo país, para podermos ter uma economia mais resiliente. Nos últimos tempos, portanto, nós somos uma economia que depende muito do petróleo e temos é que encontrar outras fontes de rendimento que não o petróleo, que, como já vimos, os níveis de exploração de barris estão em queda e, portanto, temos que encontrar aqui outras matérias-primas que também nos ajudem a dar a volta à nossa dependência externa. Ok. Tu fizeste toda a tua formação de base no ensino francês, correto? Exatamente. Apesar de estares em Angola, foi feito em Angola. Foi feito sempre cá. Eu queria perceber um pouco, essa opção foi apenas por causa da questão do grau de qualidade do ensino nacional, ou seja, as dificuldades que existiam e infelizmente continuam a existir no país, ou existia alguma ligação da tua família com a francofonia? O porquê dessa escolha? Não, existia uma ligação com o mundo da diplomacia. O meu pai é embaixador de carreira e na altura, quando regressamos, portanto, da Itália, ele estava preocupado com o facto de, portanto, continuarmos com um ensino que fosse idêntico ao que se verificava no sistema europeu e, portanto, eu tive a sorte de ser a primeira filha que foi posta logo na escola francesa, mesmo porque o francês era a língua da diplomacia. Hoje é o inglês, mas na altura era o francês e o meu pai valorizou muito isso e então entrei para a escola francesa aos 3 anos. Já houve alturas que falava melhor francês que português, mas hoje já não é o caso e sim, tive essa sorte. Os meus irmãos entraram para a escola congolesa, mas de seguida também, quando foram criadas as condições e a vida melhorou, também entraram para a escola francesa e digo que é a sorte que eu levo, é poder falar com o mundo onde quer que eu esteja e isso certamente dá-me mais liberdade também de ser quem eu sou hoje.
E esse detalhe nunca te fez sentir como se vivesses numa Angola, à parte da maioria da população ou das pessoas que te rodeavam? Como é que gerias essa questão? A partir, claro, de uma determinada idade, não ainda quando era mais nova. Não me fez-me sentir que conseguia perceber melhor os desafios de todos que me rodeavam, independentemente de onde vinham. A perspectiva de ver o que é que já se fazia noutros países permitia-me também encontrar soluções mais rapidamente aqui para desafios que me apareciam, mas permitiu-me criar uma base de amigos única que levamos até os dias de hoje, quer dizer, há colegas meus da escola que eu conheço há mais de 30 anos, conheço há mais tempo que, por exemplo, o meu marido, e então é uma parte que levo muito querida no meu coração e que também permitiu estar mais atento ao que eram os desafios e as lacunas de outras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade e também deixá-los brilhar. Essa é a visão. Ok. A tua licenciatura foi na Universidade Católica de Lisboa, correto? Portuguesa. Ok. Portuguesa. Porque agora há o Porto e Lisboa, não é? Exatamente. Depois de terminada a licenciatura, o que é que te fez regressar para Angola? Era um objetivo, ou seja, tu saíste de Angola já preparada que eu vou para me formar e regresso, ou foi acontecendo que à medida que ias chegando ao final do curso, tu decidiste, não, eu quero voltar. E se sim, porquê? Ou isso não? Sim. Eu tive a sorte, enquanto estive na faculdade, primeiro de criar uma base muito forte. As minhas duas melhores amigas conhecias na faculdade. Tive a sorte de continuar a ter uma ligação muito forte com o meu estimado país, porque também tinha amigos como tu que me desafiavam constantemente a trazer ideias inovadoras cá para o nosso país, e sempre foi uma certeza ter que voltar para ajudar o nosso país a ser igual aos outros países que vemos lá fora. E eu dizia sempre isso: se não fomos nós a fazer, então quem fará? E continuo a ter essa convicção, continuo a achar que é possível fazermos muito mais enquanto jovens. Gostaria eu própria de ser mais ativa na identificação de determinadas soluções dentro do urbanismo, no avanço da mulher, da agricultura, e portanto essa é uma convicção que eu levo todos os dias. E tive também, enquanto trabalhava nas funções executivas que tive anteriormente, colegas que lamentavelmente, pelas condições, pela oportunidade da vida, foram-se embora, e para mim é sempre um momento muito triste, porque revela que nós ainda não criamos todas as condições para atrair o talento, e nós temos grandes quadros fora do país que nós deveríamos estar a conseguir atrair neste momento. Portanto, sim, uma convicção e um apelo a todos os angolanos que estejam a estudar e a formarem-se em áreas distintas que possam vir contribuir para a edificação do nosso país. E depois do teu regresso, como é que geriste? Porque isso eu acho sempre que isso é um ponto que continua para sempre. Eu digo infelizmente porque ainda somos um país que temos a necessidade de que as pessoas vão para fora se formar, não na mesma quantidade como alguns anos atrás, houve muita coisa que melhorou. Sim. Mas há aqui um detalhe que continua esse debate, eu acho que nem vai terminar tão cedo. Como é que gerias essa questão do facto de tu teres esse privilégio de ter estudado fora e dentro do mundo profissional, já posto cá, na relação com pessoas que não tiveram esse privilégio, mas que se formaram cá. E depois há sempre esse debate de que quem estudou fora, não estudou, tem melhor formação. Quem tem melhor formação. Exatamente. Para mim isso nunca foi realmente uma base de diferenciação, mesmo eu lembro-me, portanto, quando estive no Banco Nacional de Angola, portanto, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci, e conheço, aliás, portanto, formou-se cá na Católica, e é uma pessoa brilhante, mais inteligente que eu já conheci. E, portanto, eu acho que é uma questão da vontade, porque uma pessoa, quando quer ser excelente, é excelente independentemente de onde estudou. O que eu senti é que estar fora
permitiu-me abrir mais horizontes, ver mais possibilidades, mas a nível da qualidade, da excelência, quando se dedica, independentemente de onde se estudou, é possível lá chegar. E mesmo depois, quando nas funções que tinha anteriormente, em termos de recrutamento, também encontrei muitos jovens bem formados, formados também em qualquer outra universidade que existe lá na Inglaterra. Portanto, universidades da brincadeira existem em todo o mundo. Então, esse equilíbrio que fui encontrando na minha vida profissional, que consegui também elevar quem, portanto, não tinha visto tantas coisas, isto apenas se tinha formado cá, mas também nivelar o ego de quem vinha de fora e achava que sabia tudo, e que, na verdade, não vinha com muitas mais qualificações, vinha com mais mundo, mas não vinha com muitas mais qualificações de quem de quem foi excelente cá nas universidades. Portanto, essa foi a base, encontrar um equilíbrio e encontrar um grupo bem diversificado que pudesse levar bem esse equilíbrio. Okay. Eu sei que te dedicas muito à questão do empoderamento da mulher. Sim. E do modo geral dos jovens. És uma pessoa otimista ou a política te faz perder a esperança? E refiro-me concretamente da política nacional. Sim. Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Confesso que há elementos da nossa política que poderiam ser ajustados de forma evidente, e é o que eu dizia há dias em relação à política no concreto. Depois vou falar do empoderamento feminino. Em relação à política, acho que nós não precisamos de inventar nada, já está tudo inventado. É olharmos para os relatórios das multilaterais, olharmos para o relatório do Easy Doing Business e implementarmos as reformas necessárias. E para isso é preciso ter coragem. É verdade que muita coisa já está a ser feita, mas precisamos de muito mais. Precisamos de ser produtivos. Eu, portanto, não acredito no Ministério do Trabalho, eu acredito no Ministério da Produtividade, porque nós podemos trabalhar e ser produtivos 2 horas. E precisamos desta produtividade para o país avançar. E confesso que neste momento acho que ainda sinto alguma letargia em relação a esses aspectos da produtividade, e nós temos que estar preocupados também com um fator muito importante que tem a ver com portanto, a densidade populacional, né? Nós, se vermos para a nossa Luanda, quando nós crescemos aqui no Alvalade, nós éramos uns gatos pingados, agora, portanto, a cidade explodiu. E se nós não começarmos a criar políticas concretas que prevejam o futuro e acautelem este crescimento demográfico, nós vamos ficar certamente aquém, e é possível fazê-lo. É possível reordenar o Prenda, é possível reordenar toda a parte urbanística à volta de Luanda. É preciso ter um plano. E é verdade que também os recursos são escassos, mas se houver uma perspectiva de médio e longo prazo e que, sobretudo, não seja mutável com os ciclos políticos, nós certamente chegaremos a bom porto. Em relação ao empoderamento feminino, é uma questão que me apaixona, e eu acho que eu gostaria certamente de fazer mais, e estou a associar-me também com algumas antigas colegas também do mundo financeiro, no sentido de levar mais conhecimento, sobretudo às raparigas, porque as raparigas é que são as mulheres do futuro, e se as raparigas virem os bons exemplos que existem hoje em todos os domínios, quer na política, quer nas finanças, quer nas ciências médicas, então será mais fácil para elas também aspirarem a cargos de liderança e, portanto, sentirem-se mais confiantes. E o que falta hoje também é um bocado a promoção destes bons exemplos. Não vemos isso. E apesar de existirem muitas associações que defendem as mulheres, mas depois não vemos a galvanização dos bons exemplos, as melhores práticas. É um debate que é um bocado circundante e à volta do mesmo. E então confesso que este ano também tomei esta bandeira de me engajar mais, e me engajar não é ao meu nível, que já estou formada, portanto que já tenho um network estabelecido,
estabelecido, não é? A nível das meninas que estão na universidade, nas escolas, no sentido de também não se sentirem retraídas por circunstâncias que vão acontecendo. Infelizmente a nossa cultura ainda é masculina. Exatamente, que eu ia perguntar. E isso às vezes limita muito, ou um piropo no trabalho, um piscar de olhos, e portanto isso tem que ser tudo desmistificado, tem que ser falado francamente, no sentido de elas dizerem, epá, isto não vai limitar o meu caminho, o que eu quero é ser assim como esta pessoa e tenho que estudar muito para o efeito. Isso sim, eu percebo que estás a dizer muito na questão de um mundo e de um circuito corporativo, profissional no trabalho, mas eu tenho uma outra questão, que é como é que nós conseguimos trabalhar para ultrapassar essas questões que têm muito a ver com a questão cultural, mas já dentro da família. Porque às vezes eu tenho essa ideia que muitas dessas dificuldades, falando concretamente da mulher, parte de casa. Sim, sim. Ou seja, não é, costuma dizer, se uma pessoa foi educada a passar sempre por essa porta, mas depois a determinada idade começa-se a dizer que não é correto passar por essa porta, mas em casa foi educado assim. Como é que se resolve essa questão? Sim. Como é que, como país, nós podemos Ir trabalhando as ir mentes. trabalhando aí nessa questão? Porque é muito forte, porque são os pais. É cultural, é verdade. É cultural. É. Sim, e eu aí tenho a sorte de ter um pai que assim está no topo do melhor que me podia ter acontecido, e por isso é que eu disse, e já disse noutros fóruns onde estive presente a falar sobre a questão do empoderamento feminino, que mais do que trabalharmos também as raparigas, temos de trabalhar os homens. Portanto, não se vai criar um mundo melhor só falando com metade do mundo, que são as mulheres e as raparigas. Tem que se falar com o mundo como um todo. E aqui, infelizmente, a nossa herança cultural diz muito. E a nossa herança cultural vem de uma herança de africanidade, onde a mulher é responsável pelo seu familiar, pelas tarefas domésticas, e, portanto, é algo que nós temos que ir construindo. Não queremos partir o legado, não é isso de que se trata. Eu tenho muito orgulho de ser africana, mas temos que perceber que dentro do que é a nossa cultura também é possível educar os homens a fazerem o mesmo que as raparigas. E essa foi a sorte lá em casa, até porque o meu pai tem mais meninas que rapazes, portanto tem... E isso ajudou-nos a construir todos os dias juntos, ele próprio perceber quais eram as nossas prioridades, e ajudou também a criar um meio onde nós pudéssemos falar livremente sobre as nossas escolhas. E, portanto, isso é uma questão de massificar a informação. Está provado que os meios de comunicação como a rádio, a televisão, têm muito alcance no nosso país. A nível das línguas nacionais, podemos também massificar a informação na rádio, porque isto é como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E, portanto, nós temos que ter esta capacidade de massificar que vivemos num mundo onde é permitido as mulheres, como os homens, portanto, terem acessos iguais, terem liberdades iguais, e estas ações concretas de comunicar, educar, não só as meninas, mas também os meninos, é fundamental para que, de facto, depois nas gerações vindouras tenhamos mais sucesso. E aqui é possível, com o Ministério da Comunicação Social, as próprias associações coletivas, temos é que potenciar toda a força que as rádios locais possam ter no sentido de educar à distância, porque de forma centralizada não vai ser possível. E há um trabalho de facto de base que tem que ser feito, porque aliado à nossa cultura nós temos realmente que trazer aqui mais formas de abrir as mentes de todos nós. Pegando aquilo que nessa parte tu disseste, por exemplo, do teu exemplo pessoal, dos teus pais, não é, que em casa tiveste
essa, eu não digo oportunidade, porque não acho que a palavra correta é oportunidade. Não é? Porque não é uma oportunidade, não se dá uma oportunidade a uma, porque aí continua a ser machismo, né? Não se dá a oportunidade de uma mulher, porque não era... dentro da nossa realidade, pronto, aconteceu esse que é algo positivo, né? Que estavas a contar sobre o teu pai. E que aquela parte da pergunta que eu te disse, da questão, mas agora eu vou fazer ao contrário, né? Tem a questão das meninas que aprenderam, tiveram uma educação assim, cultural, e depois vão para o mundo do trabalho, que é o contrário. Mas, por exemplo, no teu caso, que tiveste esse tipo de educação dentro de casa, mas depois vais para um mundo de homens, de uma geração com uma média de idade muito acima da tua. Como é que gerias, e agora falo já na tua vida, como é que tu gerias o facto de seres mulher, muito jovem e executiva num setor extremamente formal e exigente como a área financeira? Sim. Confesso que não foi uma tarefa muito fácil. Tive sobretudo que aprender a encontrar o lugar à mesa, como diz a Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook. É preciso, na altura certa, ouvir a nossa voz. Nós fazemos ouvir a nossa voz com a nossa competência, né? Com os resultados. Os resultados deram-me voz, permitiram granjear o meu caminho com mais assertividade. Portanto, sempre me pautei por estar fiel ao que eram as necessidades da organização e garantir que apresentavam os resultados. E como diz uma mentora minha, falar pelo trabalho. E essa foi a parte que tive que aprender, e portanto eu também sou uma pessoa que sou muito apaixonada pelo mundo financeiro, faço com gosto, mas tive sim situações de tensão onde claramente há ali um posicionamento mais exacerbado do lado masculino, e aí o que temos que ter é ter calma, encontrar um momento oportuno para expressar a nossa opinião. Lamentavelmente o sistema financeiro ainda está muito polarizado para o lado masculino. Hoje já temos alguns bons exemplos a nível dos boards, já começam a ficar mais diversificados, mas ainda é preciso fazer mais. Ainda há bancos cujas administrações não têm mulheres, e está provado em termos de gestão que uma organização que tenha uma mulher a nível da gestão executiva de topo, portanto, é mais rentável e também tem uma capacidade de ser mais sustentável a nível da gestão do seu capital humano. E, de facto, vais ganhando maturidade com as situações que vais enfrentando, mas depois o que me aconteceu também é que eu construí um ecossistema fortíssimo, uma tropa de elite, portanto, que me ajudava nos momentos mais difíceis e que também me inspirava a continuar a querer fazer mais. Tive momentos de grande desafio, mas também tive momentos de grande alegria com os resultados que fomos conquistando, e que demonstra que é possível fazer se tivermos alento, se tivermos as equipas certas, devidamente motivadas e muito orientadas para os resultados. Imagino que tivesses momentos em que de pessoas que olhavam para ti e não estavam a olhar para Audílio Cardoso, estavam a olhar para a filha do senhor Cardoso. Muitos. Como é que se... Muitíssimos. Então, estive numa reunião, estava ao almoço, cliente desafiante e tal, nós a tomamos sopa, e eu a dizer, pois não, é que o pai tinha sido embaixador. O seu pai foi embaixador aonde? Onde tal? Você é minha sobrinha. Você é minha sobrinha, olha. Mas são momentos que, enfim, quebram gelo.
e que ajudam-te a estar mais próximo do teu objetivo de servir melhor o cliente e do cliente também estar mais próximo da organização e se sentir melhor servido. Também tive aqueles momentos em que estão os clientes à espera e estão à espera da doutora Odile Cardoso, e quando a doutora Odile Cardoso entra na sala, assim um olhar de cima a baixo e dizer estávamos parecendo uma senhora alta e não era bem assim, não era bem o caso. Mas depois, à medida que no meio da reunião íamos conversando, o semblante do teu interlocutor ia mudando, porque ia percebendo que não é uma questão de... Eu sempre fui assim mais magra, não é uma questão da pessoa que está à frente, é uma questão do conteúdo. Okay. Isso, de facto, foi delicioso, às vezes. E qual é o teu escape hoje? Hoje não, de um modo geral, qual é o teu escape para fugir do stress das notícias sobre a Bolsa de Valores? Quando não queres saber da Bolsa... E se realmente tens esses momentos? Eu não... O que é que tu fazes? Confesso que eu não acompanho como alguns dos meus colegas as bolsas. Acompanhava quando estava no Banco Nacional de Angola. Entretanto, nas outras funções não acompanhava tanto. Mas o meu escape era sobretudo os meus amigos. Tenho a sorte de ter um dream team, como eu chamo, fantástico, muito diversificado, e também as formações que fui fazendo por cunho próprio, sempre distantes do que era a minha formação de base, formação de inovação, formação de marketing, lá está, de negociação. E numa formação de inovação aprendi, por exemplo, que quanto mais diverso for o grupo onde estiveres inserida, mais criativa és, mais produtiva és. Eu sempre valorizei muito isso, assim como valorizo a nossa amizade. Sempre valorizei pessoas que me agregam de forma diferente do meu dia a dia. E este foi o meu verdadeiro escape, e tenho esta sorte de ter construído bases de amizades muito, muito sólidas e que sempre me ajudaram no meu dia a dia. Ok. Não gostei de filmes de terror, mas gostei de séries. Pensar. Gostei de séries. Muito. Além da série Coisa Mais Linda, o que é que tens visto ultimamente? Coisa Mais Linda é uma delícia, sim. Eu fiz o trabalho de casa. Muito bem. Muito bem. Bem, agora com o streaming, vi agora o Behind Your Eyes na Netflix, que é uma delícia também. Tem assim um twist. No final, recomendo vivamente. E confesso que tenho-me desafiado a ler muito mais. Muitíssimo mais. Trouxe um pacote de livros quando da minha última viagem, e é isso que eu tenho feito mais. Claro que há uma série que é um clássico que eu vejo qualquer episódio, não importa a hora que dê, que é o Grey's Anatomy, portanto aquilo é um clássico, é a minha soap opera de sempre. E assim, o que eu via Black Orphan. Okay. Também é muito bom. Todas as séries assim com personagens femininos bem marcantes. Que é a minha praia, e também que é o que eu gosto de ver, e também para me ajudar a posicionar enquanto mulher. Mas era uma questão do tempo por causa do teu trabalho, porque aí eu queria saber qual é a percentagem que é a literatura e o cinema, concretamente quando falo cinema, de modo geral, filmes ou séries, ocupa no teu dia a dia, na tua vida, não é? O trabalho te impedia mais de ver filmes ou de ler? O que é que era mais difícil? O trabalho impedia mais de ler, confesso. Porque o ler eu não concordo, porque o ler não se lê no final do dia na cama, é sono direto, é para esquecer. O ler tem que ser em momento próprio, onde se possa absorver tudo o que o autor nos está a querer dizer, e confesso que agora tenho tido a oportunidade de ler muito mais.
quando não estou tão consumida com as minhas atividades do trabalho. Sim, certamente. Qual foi o último filme angolano que viste? Ui, acho que foi o da geração 80. Não sei, eu estou a perguntar. Foi lá Na Coreia? na Coreia. Então foi Aquele espaço maravilhoso. o para lá do... Ok, ok. Foi o para lá do... E eu tenho uma última pergunta. Como e onde, se te lembras, o teu contacto com a geração 80? Como é que tu conheceste a geração 80? O meu contacto com a geração 80 foste tu? Mas aí falo em questão do nosso trabalho. Ah, Mas pode ter sido via uma Não. pessoa. Se te lembras Foi- ter visto alguma coisa? o meu contacto com a geração 80 inicialmente foi com a minha, na altura, isto já foi há alguns anos, antes de eu saber também que colaboravas aqui com a geração 80, mas foi enquanto era responsável da direção de marketing e comunicação, porque precisávamos de uma produtora para nos ajudar a fazer Sim. um dos nossos vídeos de campanha, e foi mencionada na altura pela nossa diretora de comunicação, e eu, claro que dei a maior força. E ultimamente estávamos mesmo a colaborar numa abordagem mais disruptiva aí da bancarização, e que estava a correr super bem, e portanto felicito e parabenizo, portanto, todo o trabalho que é aqui feito por angolanos, lá está, com muito talento, e que nos agregaram muito também na visão que estávamos a construir para o produto que estava, portanto, a organização onde eu estava a propor-se lançar. E fiquei sempre muito apaixonada, essa é mesmo a palavra, pela forma como traziam a nossa angolanidade aos temas, e que é o que o público quer ouvir, não é? O público quer ouvir e ver e quase que tocar e saborear o que é a nossa cultura. Odile, muito obrigado. Já foi há algum tempo que viste o último filme angolano. Foi o Para Lá dos Meus Passos. Foi na estreia lá na Coreia. Então, só aproveito para convidar. Nós todas as quintas-feiras aqui temos filmes angolanos e africanos só. Então, já não pode ficar tanto tempo sem ver um filme angolano. Combinado. Eu queria aproveitar para agradecer e dizer que sim, é que também estou-me a transformar enquanto africana, e trago e deixo como recomendação aqui um livro que é Rumo a Casa, de uma ganense também africana, da Yagi Yassi, que é uma delícia de livro e que, portanto, aborda todos esses temas de sermos africanos, desde a escravatura até os próprios, portanto, negros independentes, livres portanto, nos Estados Unidos. E, portanto, recomendo vivamente, e sei que aqui na geração 80 vão certamente gostar do livro. Ok. Acabou de me dar uma boa ideia. Sim, senhora. Obrigado. Olha, queria agradecer, obrigado ao público que nos acompanha. Espero que tenham gostado de mais uma edição do Conversas na Geração, com a direção técnica da Alice Cruz e o Lio Jorge, na assistência Fabiana Barros, como assistência de produção, e na apresentação e realização Ngoi Salucombo. Obrigado, até a próxima. Conversas na Geração, com Ngoi Salucombo.